Olá, famílias viajantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Marinho, sou do Travel Kids and Fun. E hoje eu tô aqui pra gente fazer um vídeo pra falar mais uma vez da 123 milhas, mas dessa vez eu vou falar pra vocês o feedback de uma prima minha que acabou de fazer essa viagem pela 123 milhas, passagens flexíveis, e eu vou contar o passo a passo de como tudo aconteceu. Eu sei que aqui vocês, eu recebo muita pergunta de vocês em relação a isso, sobre como funciona, sobre... Eu já tenho aqui no vídeo aqui no canal falando detalhadamente sobre essas passagens flexíveis, como é que funcionam, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela e também vou ali contar esse feedback positivo, mas com algumas anotações aí que você deve fazer e prestar atenção antes de comprar sua passagem. Lembrando que esse vídeo é um vídeo patrocinado da nossa mentoria de passagens aéreas. Nessa mentoria você não vai precisar pegar esse tipo de voo aí pinga-pinga para conseguir fazer muito mais viagens pagando menos, tá bom? Se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar o link do WhatsApp e aí a gente conversa melhor pelo WhatsApp, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal e vamos ao vídeo que eu vou falar aí para vocês como que foi. Para quem não sabe, essas passagens da 123 milhas, passagens flexíveis, são passagens que você vai comprar, vai marcar um dia e você tem que ter a ciência que você pode viajar ou 24 horas antes ou 24 horas depois daquela data. Porém, você só recebe como que vai ser seu voo, qual o seu voo, se vai ter conexão, se não vai. Você só vai receber isso cerca de 10 dias, 20 dias antes da viagem, tá bom? Então, você tem que ter muita ciência disso, porque se você é uma pessoa ansiosa, vai te dar uma baita ansiedade esperar até a data. Então, por que a gente sempre traz essas informações? Porque muitas vezes a gente vê lá a passagem super barata e a gente não lê as regras daquela passagem, a gente não sabe como funciona. E aí, quando você vai ver, você não se encaixa naquele perfil. Quem não se encaixa nesse perfil? Quem não tem flexibilidade, quem prefere voo direto, quem não tem visto por passar por algum destino, tem que prestar atenção se for viagem internacional. Para quem gosta de escolher o voo, para quem esse tipo de pessoa, eu acho que essa passagem não se encaixa, tá? Para quem é muito ansioso, né? Então tudo isso a gente tem que pesar na balança antes de comprar uma passagem. Para quem não tem certeza que vai viajar, porque às vezes a gente compra uma passagem, mas tem a possibilidade de você não viajar. Se tiver a mínima possibilidade, já não compra essa passagem, porque com certeza aí dependendo do tipo de passagem ali que você comprar, você vai ter dificuldade para receber reembolso caso você cancele. E a passagem flexíveis tem esse ponto que você tem que prestar bastante atenção em relação a isso. Eu fiz um vídeo aqui no canal que eu me aprofundo mais nesse assunto. Então vamos lá, o feedback dessa minha prima que concebeu a história aqui pra gente poder, obrigada, Mica, pra gente poder aí compartilhar com vocês essa história. Eu já compartilhei aqui também do meu irmão, da minha cunhada, que vão viajar, mas eles já compraram a passagem, já receberam o formulário e estão esperando aí que a passagem, a viagem ainda não tá próxima, então eles ainda não receberam nada em relação a isso. Uma coisa que é muito importante, que eu recebi algumas reclamações das pessoas que vêm aqui falar sobre isso, é que você pode ficar aí, depois que você recebe o seu voo, depois que você tem ali, você precisa ficar consultando ali para ver se esse voo tá tudo ok, tá? Fiquem de olho em relação a isso. Mas vamos lá para o feedback. Essa passagem é para ir para o Rock in Rio, né? Na verdade, ela já foi para o Rock in Rio. E a passagem era Manaus, Rio de Janeiro. Eles compraram mais ou menos em meados de abril a passagem, com bom preço. Foi 2 pessoas. E aí, uma outra amiga deles comprou, depois de alguns dias, a passagem só para ela, tá? Então, como eles compraram separados, não iriam embarcar ali no mesmo voo. Apesar de ser no mesmo dia, eles podem ficar em voos diferentes. Como vocês sabem aí a regra dessas passagens, no máximo 4 passagens que é certeza ali de vocês irem junto, tá? Então tá. Então esse voo, quando foi 20 dias mais ou menos depois que eles compraram a passagem, eles receberam um formulário no e-mail. Então você tem que ficar bastante atenta a isso,
porque você vai receber um formulário no seu e-mail e nesse formulário que você vai colocar os dados do passageiro, tá? A passagem já vai estar comprada, mas os dados ali, preste bastante atenção, que isso é um grande erro, a gente não presta atenção na hora de preencher esses formulários e vir com nome errado ou data de nascimento, alguma coisa errada que pode dar aí uma baita burocracia para você fazer uma mudança disso. Então não passe por essa dor de cabeça, preste atenção, revise antes de enviar. Então você fica prestando atenção no seu e-mail, preste atenção na área de spam, porque pode ser que aquele e-mail ali vá para a área de spam e aí você acabe passando batido. Então você vai receber esse e-mail com esse formulário e nesse formulário você vai preencher os dados das pessoas que vão viajar, tá bom? E aí, depois disso, Vanessa, depois disso você vai esperar. Vai esperar e aí até 10 dias, 20 dias antes da viagem, eles receberam 20 dias antes da viagem um outro e-mail pedindo a confirmação daquele voo que eles detalharam, que eu vou já falar para vocês sobre como foi o voo. E aí, você vai receber esse outro formulário e aconteceu um problema em relação a isso. Lembra que no começo do vídeo eu falei que foi esse casal e foi mais uma amiga deles que comprou com alguns dias depois deles. Só que ela não viu o e-mail e não respondeu o e-mail da confirmação e perdeu a passagem. Tá? Então ela vai ter que agora ir atrás aí dos direitos, como é que funciona, como é que ela consegue reaver aí, porque ela não viu esse e-mail. Mas provavelmente ela vai conseguir resolver, mas vai ter um pouco de dor de cabeça aí para conseguir resolver. Então não passe por isso também. Preste atenção no seu e-mail, porque você vai receber até de 20 a 10 dias antes, mais ou menos, você vai receber esse e-mail com os dados. Porém, para você viajar, você precisa confirmar esses dados que vai ser mandado para você, tá? Com aquele voo detalhado. Qual foi o voo que veio aí nesse e-mail? Como é que foi o voo deles? O voo deles era o seguinte: saía de Manaus às 3 horas da manhã. Como que eles fizeram? Como eles tinham uma data certa para chegar lá, e como esse voo você pode viajar 24 horas antes ou 24 horas depois daquela data que você marcou, eles já calcularam isso e pegaram com um pouco de antecedência, né? 2 dias antes da data que era o show do Rock in Rio. Então eles já se programaram para isso, porque eu sabia ali que além de 24 horas depois, eles ainda podiam pegar um voo longo que demorasse para chegar. Então eles conseguiram, porque eles perceberam isso e já calcularam na hora de marcar o dia da viagem. Então o voo saía de Manaus 3 horas da manhã e chegava em Brasília 7 horas da manhã, tá? Do mesmo dia. Então 3 horas da manhã, 7 da manhã. E aí, que é uma pulguinha atrás da orelha, caso você não se prepare para esse tipo de passagem. Eles passaram de 7 horas da manhã de um dia a 4 horas da manhã do outro dia para conseguir embarcar, que era o próximo voo que ia para São Paulo, e de São Paulo eles conseguiriam chegar no Rio, tá? Então a passagem foi barata, mas eles tiveram que pegar esse voo aí pinga-pinga, e esse voo que passou muitas horas no destino. Mas o ponto é que se você tá preparada para aquilo, claro, você não vai ser pega de surpresa. No caso, eles iam, na verdade, reservar um hotel lá em Brasília, do próprio aeroporto. Eles iam pernoitar lá, passar essas horas aí num hotel dentro do aeroporto, que tem alguns, que para quem não sabe, tem alguns hotéis que possuem, né? Mas caso um voo desse, você também consegue sair e voltar do aeroporto, né? Se hospedar ou até conhecer a cidade, dependendo das horas que você for passar nessa cidade. Você pode passar, como você está preparado para isso, você já pensa, já dá uma volta com essa cidade, né? Para tranquilizar o negócio, não passar tantas horas dentro do aeroporto. E aí eles dormiram no hotel e no outro dia o voo saía 4h30 da manhã. Como eu falei, eles chegaram em Brasília às 7 horas e viajaram 4 horas da manhã do outro dia. E aí, 4h30 da manhã eles saíram, chegaram em São Paulo, e São Paulo eles embarcaram de novo 6h30 mais ou menos, e chegaram ali 7h30 mais ou menos no Rio de Janeiro. Então, se eles não tivessem programado tudo muito bem programado, eles iam acabar perdendo o compromisso, que era o show do ingresso do Rock in Rio aí que eles já tinham comprado. Então, o fato é que você tem que prestar bastante atenção quando você for comprar esse tipo de passagem.
não é para todo mundo, mas tem muitas pessoas que se encaixam nela. Como pessoas que querem pagar barato, que têm essa flexibilidade, que estão preparadas para tudo isso, porque pode ser que não aconteça também, tá? Esse foi um caso, mas, por exemplo, o da amiga delas, que ela acabou perdendo porque não viu o e-mail. Quando viu, ela foi ver lá qual seria o voo, e o voo dela seria Manaus-São Paulo, passava algumas horinhas, e São Paulo-Rio, e já chegaria. Não sei se a passagem foi porque era só uma passagem, quando é duas, e era próximo do Rock in Rio, tudo, o voo foi mais difícil de chegar, mas o fato que tem essas observações que eu falei aqui no vídeo, que são muito importantes você ter na sua mente antes de comprar esse tipo de passagem, e também se preparar aí. Se você comenta aqui, que eu quero saber se você se encaixaria ou não se encaixaria nesse tipo de passagens da 123 milhas, que são as passagens flexíveis. Comenta aqui pra mim que eu quero saber se você chegou até aqui, e também se você se encaixa ou não, porque tem várias pessoas, quando eu falo, vem aqui, esse tipo de passagem não dá pra ninguém. Não, tem algumas pessoas que se encaixam, mas realmente tem algumas que não vai dar certo. O importante é você ter informação correta para que isso não vire uma baita dor de cabeça na sua viagem. O que a gente quer aqui é diversão, né? E segurança também. E também que você não gaste aí bilhões de muito dinheiro nas suas passagens aéreas. Algumas pessoas optam por esse tipo de passagem, e se você quiser optar por um caminho que a gente pode guiar vocês, a gente tem nossa mentoria de passagens aéreas, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você entra em contato, que a gente bate um papo e eu explico exatamente como funciona. Através de reuniões online, a gente vai fazer você aprender aí as façanhas que tem para que você consiga diminuir esses preços das passagens aéreas. Eu até fiz um vídeo aqui, se você não viu, recentemente, que nessa nossa viagem que a gente vai embarcar agora, acompanhe lá pelas nossas redes sociais, o link tá aqui embaixo, a gente vai, economizou aí 40% no valor da passagem, mesmo sem, não foi com milhas, tá? Que muitos de vocês sabem que a gente também viaja bastante com milhas, mas a gente sempre avalia qual que tá valendo a pena, e nesse caso a gente conseguiu uma promoção de uma passagem de 40% de desconto, usando estratégias que a gente explica nessa mentoria. Então o link tá aqui embaixo. Não deixa de deixar o like aqui, se inscrever no canal. Até a próxima, um grande beijo, tchau!